A noite cheirava a chuva e vegetais podres, um aroma forte e azedo que se agarrava à minha garganta enquanto eu me enfiava mais profundamente na sombra entre a padaria e o açougue. Os paralelepípedos ainda estavam quentes do sol do dia, uma pequena misericórdia contra o frio que penetrava meu vestido fino. Eu havia escolhido esse local com cuidado, perto o suficiente da praça do mercado, para que os vendedores matinais me acordassem antes que algum problema me encontrasse, longe o suficiente da área das tabernas para que homens bêbados não tropeçassem em meu corpo adormecido. Eu não deveria estar ali. 3 semanas atrás, eu tinha uma cama, estreita e irregular, mas era minha. Eu tinha um emprego, mãos firmes que esfregavam o chão da propriedade do Rei Alfa até que brilhassem como espelhos. Eu tinha uma rotina, um lugar, por menor que fosse na grande engrenagem da casa real. Agora eu tinha pedras e a caridade de um padeiro que às vezes deixava o pão do dia anterior no beco. Meus dedos traçavam a parede de pedra áspera atrás de mim, me aterrando em algo sólido. A praça do mercado estava esvaziando, enquanto os últimos comerciantes empacotavam suas mercadorias. Suas vozes ecoavam pelo ar frio, barganhando peixes não vendidos, reclamando dos impostos, especulando sobre a próxima cerimônia de seleção do rei. Esse último assunto fez meu estômago se contrair. A seleção. Todas as mulheres solteiras entre 18 e 25 anos eram obrigadas a comparecer ao grande salão enquanto o Rei Alfa caminhava entre nós em busca de sua rainha. Era para ser uma honra. Para a maioria era. Para mim, foi o começo do fim. Eu não fui escolhida, é claro. Por que seria? Cabelos loiros claros que nunca obedeciam. Olhos cinzentos grandes demais para o meu rosto. Um corpo magro demais por anos de alimentação insuficiente. Eu era esquecível, invisível, exatamente o que uma serva deveria ser. Mas cometi o erro de chamar sua atenção uma vez, quando ele passou pelas fileiras de mulheres esperançosas. O olhar do Rei Alfa pousou em mim por talvez 3 batidas de coração antes de seguir em frente. Mas essas 3 batidas foram suficientes. Lady Cordelia, prima do rei e chefe da equipe doméstica, percebeu. Ela sempre me olhou com algo próximo ao desdém, mas depois da seleção esse desdém se transformou em malícia ativa. Em uma semana, fui acusada de roubo. Um grampo de cabelo de prata foi convenientemente encontrado em meus aposentos, um que eu nunca tinha visto antes daquele dia. Tentei explicar, defender-me, mas quem dá ouvidos a uma empregada quando uma senhora fala? O mordomo mor estava quase apologético quando me despediu. Não podemos ter ladrões na casa do rei, disse ele sem me olhar nos olhos. Compreende? Eu compreendia perfeitamente. Também compreendia que sem referências, sem provas de serviço honesto, nenhuma outra casa me contrataria. Nenhuma pousada me alugaria um quarto. Nenhum estabelecimento respeitável reconheceria minha existência. Então, acabei aqui, nos espaços intermediários, aprendendo a me tornar pequena, silenciosa e imperceptível, habilidades que eu achava que já havia dominado. Mas a sobrevivência exigia perfeição. Um som me fez enrijecer. Passos medidos e deliberados, muito decididos para um comerciante voltando para casa. Aproximei os joelhos do peito, tornando-me menor nas sombras. Os passos se aproximaram, acompanhados por outros mais leves e rápidos. Talvez guardas em sua patrulha noturna. Todo o Distrito Norte, Vossa Majestade. Então retornaremos à propriedade. Meu sangue gelou, Vossa Majestade. Eu não respirava. Não me movia. O próprio Rei Alfa caminhando pelo distrito do mercado à noite. Era algo inédito. Reis não vagavam pelas ruas como homens comuns. Eles certamente não passavam por becos cheios de lixo onde servos descartados dormiam. Quero ver isso, uma voz respondeu profunda e áspera, com um tom que sugeria que quem falava raramente precisava se repetir. Não a versão que meus conselheiros me mostram. A cidade real. Vossa Majestade. Não é seguro. Eu sou o Rei Alfa, Garrett. Se não estou seguro na minha própria capital, então temos problemas maiores do que você está admitindo. Os passos estavam tão próximos agora. A qualquer momento, eles passariam pelo meu álcool. E se tivessem lanternas, se a luz incidisse no ângulo errado, eu ficaria completamente imóvel. Um truque que aprendi quando criança, quando os cavalheiros da minha mãe passavam pelo nosso apertado apartamento. Imobilidade era segurança. Invisibilidade era armadura. O grupo passou.
4, talvez 5 figuras, suas sombras se estendendo longas sobre os paralelepípedos. Vi de relance roupas escuras, o brilho de armas ao lado deles. E então, quando pensei que eles tinham seguido em frente, um deles parou. Senhor, a voz mais suave, provavelmente Garrett. Há algo errado. Silêncio. Um silêncio pesado e terrível. Então há alguém aqui. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que eles podiam ouvi-lo. Eu me pressionei ainda mais contra a parede. Como se pudesse de alguma forma me fundir com a pedra. Onde? A voz de Garrett ficou mais aguda. Mostre-se. Por ordem do rei. Eu não me movi. Não conseguia me mover. Todos os meus instintos gritavam para que eu ficasse escondida, para esperar até que eles desistissem e fossem embora. Mas passos se aproximaram do meu recanto, agora decididos. E então a luz da lanterna inundou o meu esconderijo. Eu fechei os olhos com força, infantilmente, estupidamente, como se não vê-los de alguma forma me tornasse invisível. É uma menina, alguém murmurou. Apenas uma menina sem teto. Ela está dormindo na rua, disse Garrett. E havia algo como pena em seu tom de voz. Devemos levá-la para o abrigo? Não, aquela voz grave novamente, agora mais próxima. Tão próxima que eu podia sentir o cheiro de cedro e do ar noturno. Algo selvagem e indefinível por baixo. Eu a conheço. Meus olhos se abriram rapidamente. O rei Alfa estava parado na entrada da minha alcova, com a lanterna erguida, e sua expressão não era nada parecida com o que eu esperava. Não era repulsa, raiva ou mesmo a vaga indiferença a que eu estava acostumada. Seus olhos escuros estavam arregalados, quase chocados. Seus traços fortes estavam presos entre a confusão e algo que poderia ser reconhecimento. Ele era mais jovem do que eu pensava durante a seleção, talvez apenas 5 ou 6 anos mais velho do que meus 23. Cabelos escuros caíam sobre sua testa, e havia uma dureza nele, uma violência contida que parecia mal controlada. Mas por baixo disso, na maneira como ele me olhava agora, havia algo cru, algo quase dolorido. Você, disse ele lentamente, como se testasse a palavra. Você trabalhava na minha casa. Não era uma pergunta, mas eu acenei com a cabeça mesmo assim, incapaz de encontrar minha voz. O que você está fazendo aqui? Cada palavra era medida. Cuidado. Por que você está dormindo em um beco? A vergonha me consumiu, quente e ácida. De todas as pessoas que poderiam me descobrir assim, impotente, sem teto, reduzida a nada. Claro, seria ele. O homem cuja atenção passageira me custou tudo. Minha voz saiu como um sussurro, áspera por falta de uso. Eu fui demitida. Vossa Majestade demitiu. Ele repetiu secamente. Por que motivo? Eu hesitei. Lady Cordelia era sua prima. Em quem ele acreditaria? Nela ou em uma ex-empregada doméstica encontrada dormindo na sujeira? Roubo? Eu finalmente disse porque a verdade viria à tona de qualquer maneira. Fui acusada de roubar um grampo de cabelo? Algo passou por seu rosto, rápido demais para ser interpretado. E você roubou? Não. A palavra saiu mais forte do que eu pretendia. Eu nunca faria isso. Vossa Majestade, Garrett interrompeu gentilmente. Devemos continuar a patrulha. Tenho certeza de que a garota encontrará o caminho para o abrigo. Cale-se, Garrett. Os olhos do rei nunca deixaram os meus. Quando você foi demitida? Há 3 semanas, Vossa Majestade. 3 semanas. Seu maxilar se contraiu. Você está vivendo nas ruas há 3 semanas. E ninguém pensou em me informar que uma das minhas empregadas domésticas havia sido demitida sem uma investigação adequada. Eu pisquei, confusa. Por que ele se importaria? Por que o rei Alfa se preocuparia com uma empregada insignificante? Ele se virou bruscamente para Garrett. Descubra quem autorizou a demissão dela. Quero um relatório completo na minha mesa pela manhã, incluindo as provas usadas para acusá-la e os nomes de todos os envolvidos na decisão. Vossa Majestade, certamente isso não é necessário. A cabeça do rei se virou bruscamente para o guarda, e a temperatura pareceu cair 10 graus. Você está questionando minhas ordens? Não, Vossa Majestade. A voz de Garrett ficou muito baixa. Eu prepararei o relatório. Ótimo. O rei se virou para mim e sua expressão suavizou-se ligeiramente, embora a tensão ainda envolvesse sua boca. Qual é o seu nome? Eleanor, sussurrei. Eleanor Ashford. Eleanor, ele disse cuidadosamente como se estivesse memorizando. Você virá conosco. O pânico tomou conta de mim.
Vossa Majestade, eu não posso. Não era um pedido, mas seu tom agora era mais gentil, quase amável. Você está claramente doente, subalimentada. E vai chover novamente antes do amanhecer. Não vou deixar você aqui. Ele estendeu a mão para mim, e eu olhei para ela como se pudesse me queimar. Isso não fazia sentido. Reis não recolhiam servos sem teto de becos. Eles não se importavam com falsas acusações ou investigações adequadas. E certamente não olhavam para empregadas descartadas com algo que se assemelhasse a arrependimento nos olhos. Mas a mão dele permaneceu firme, esperando, e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Pinchões frios contra minha pele que prometiam uma noite miserável se eu ficasse. Lentamente, hesitante, estendi a mão e coloquei minha mão na dele. Seus dedos se fecharam em torno dos meus, quentes, calejados, fortes, e ele me puxou para me levantar com facilidade. Eu balancei um pouco, tonta por me levantar muito rápido. E sua outra mão se levantou para estabilizar meu cotovelo. Quando foi a última vez que você comeu? Ele perguntou baixinho. Ontem, acho que no padeiro, às vezes, respondi, envergonhada. Sua expressão escureceu, mas não para mim. Para outra coisa, algo interno. Garrett, sua capa, sua majestade. Dê a ela sua capa agora. Em poucos instantes, uma lã pesada se acomodou em meus ombros. Muito grande, mas abençoadamente quente. O rei me guiou para frente, sua mão ainda apoiando meu cotovelo, como se achasse que eu pudesse desmaiar. Talvez eu pudesse. O mundo parecia instável, inclinado de forma errada, a realidade se recusando a se alinhar com o que estava acontecendo. Enquanto caminhávamos pela praça do mercado vazia, vi nosso reflexo na vitrine de uma loja. O poderoso rei Alfa em suas roupas formais escuras, cercado por guardas armados, e eu, desalinhada, suja, afogando-me em um manto emprestado. Parecíamos uma cena de um conto, do tipo em que a mendiga acaba por ser uma princesa escondida. Mas eu não era uma princesa. Eu era apenas Eleanor, que esfregava o chão e tentava ser invisível, sem conseguir. Vossa Majestade, eu disse suavemente enquanto caminhávamos. Por que você está fazendo isso? Ele olhou para mim. E por um momento a dureza desapareceu completamente de suas feições. Porque 3 semanas atrás eu olhei para você durante a seleção e vi algo que me fez parar. Algo real em uma sala cheia de encenação. Então você desapareceu e me disseram que você simplesmente havia deixado o serviço para cuidar de um parente doente. Eu prendi a respiração. Eles disseram a você que eu tinha ido embora. Eles mentiram. Sua voz ficou fria novamente, e eu vou descobrir o porquê. A chuva começou a cair com força, e o rei acelerou o passo em direção às carruagens que esperavam na beira da praça. Mas antes de chegarmos até elas, ele parou e se virou para me encarar. Seus olhos escuros procurando os meus. Elelanar, ele disse baixinho, e havia algo de vulnerável na maneira como ele pronunciou meu nome. Preciso que você entenda uma coisa. O que aconteceu com você? O que fizeram com você? Aquilo não foi justiça. E pretendo corrigir isso. Eu olhei para ele, aquele homem poderoso que poderia me esmagar com uma palavra, e vi algo que nunca esperava ver nos olhos de um alfa. Remorso genuíno. Como se meu sofrimento de alguma forma importasse para ele. Como se eu de alguma forma importasse. Por quê? Eu sussurrei. Sua mão se ergueu, pairando perto do meu rosto, mas sem tocá-lo. E quando ele falou, sua voz mal podia ser ouvida por causa da chuva. Porque ele disse lentamente, acho que você pode ser a única pessoa honesta que conheci em 10 anos. A viagem de carruagem de volta à minha propriedade real passou em um borrão de janelas molhadas pela chuva e conversas sussurradas que eu não deveria ouvir. Sentei-me em frente ao rei, enrolada no manto de Garrett, profundamente consciente da lama manchando os assentos de veludo e da maneira como os outros guardas me olhavam com uma confusão mal disfarçada. O próprio rei Alfa não disse nada, seu olhar fixo na escuridão além da janela, mandíbula apertada com uma raiva que parecia irradiar dele em ondas. Eu queria perguntar o que aconteceria comigo, se eu seria interrogada, investigada, expulsa assim que ele percebesse que eu realmente não era ninguém importante. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta. E então eu fiquei sentada em silêncio, observando a cidade dar lugar a jardins bem cuidados e portões de ferro imponentes.
A propriedade parecia diferente à noite, maior, de alguma forma, mais imponente. Lâmpadas a gás alinhavam-se na entrada curva, lançando poças de luz dourada sobre sebes perfeitamente aparadas. Eu havia esfregado esses degraus da entrada centenas de vezes, sempre de manhã cedo, antes que a família acordasse. Nunca imaginei chegar pela porta da frente como convidada ou o que quer que eu fosse agora. A carruagem parou e Garrett abriu a porta, oferecendo a mão para me ajudar a descer. Aceitei-a com cuidado, com as pernas trêmulas após 3 semanas dormindo sobre pedra. O rei desceu atrás de mim imediatamente, dando ordens aos guardas que surgiram das sombras. Acorde o mordomo-chefe e encontre Lady Cordelia. Quero os dois no meu escritório em 20 minutos. Ele se virou para um guarda mais jovem, de olhos gentis. Thomas, acompanhe a senhorita Ashford até os aposentos dos hóspedes na ala leste. Certifique-se de que ela tenha tudo o que precisa. Comida, roupas limpas, um banho. Coloque alguém do lado de fora da porta dela, mas deixe claro que ela é uma convidada, não uma prisioneira. Vossa Majestade, a ala leste. Thomas pareceu surpreso. Eu sei onde fica. O tom do rei não admitia discussão. Faça o que eu digo. Thomas assentiu rapidamente e gesticulou para que eu o seguisse. Hesitei, olhando para trás para o rei, querendo agradecer-lhe ou explicar ou de alguma forma entender o que estava acontecendo. Mas ele já se tinha virado, caminhando em direção à entrada principal, com a intensidade concentrada de um homem a preparar-se para a batalha. A ala leste, descobri enquanto Thomas me conduzia por corredores acarpetados, era reservada para dignitários visitantes e convidados importantes. Meu quarto, chamá-lo de quarto parecia um insulto ao espaço, era maior do que todo o apartamento que eu dividia com minha mãe antes de ela morrer. Uma cama de dossel dominava o centro, cheia de travesseiros e colchas. Janelas altas davam para os jardins, atualmente escuros, mas prometendo uma bela vista pela manhã. Uma escrivaninha ficava em um canto, uma poltrona acolchoada em outro, e através de uma porta adjacente, vislumbrei um banheiro privativo com uma banheira de porcelana. Mandarei comida para você, disse Thomas gentilmente, aparentemente com pena do meu silêncio atordoado. E encontrarei algumas roupas adequadas. Você tem aproximadamente o mesmo tamanho da irmã do rei. Acho que ela não se importará em emprestar algumas coisas. O rei tinha uma irmã. Eu nunca a tinha visto. Nunca sequer ouvi falar dela durante o tempo em que estive a serviço, mas os criados raramente ficavam a saber detalhes sobre a família, a menos que fossem diretamente relevantes para as nossas funções. Obrigada, consegui dizer. Você é muito gentil. Ele sorriu, transformando o seu rosto sério em algo mais caloroso. O rei fez bem em trazê-la para cá. O que quer que tenha acontecido com você não foi justo. Todos nós sabíamos que não era justo. Eu o encarei. Você sabia? Nós sabíamos que algo estava errado. Thomas se mexeu, desconfortável. A senhora Cordelia sempre foi difícil, mas ela é da família e sua palavra tem peso. Quando você foi demitida, alguns de nós questionamos, mas ele parou de falar, encolhendo os ombros, impotente. Somos apenas guardas. Nossas opiniões não contam muito. Antes que eu pudesse responder, ele se desculpou, deixando-me sozinha nesta sala impossível. Fiquei paralisada por um longo momento, com medo de tocar em qualquer coisa para perturbar a perfeição. Então, meu reflexo chamou minha atenção no espelho alto ao lado do guarda-roupa, e não consegui conter uma risada pequena e horrorizada. Eu parecia um fantasma, pálida e magra, com meu cabelo loiro emaranhado e embaraçado, meu vestido rasgado e sujo demais para ser consertado. Olheiras sombreavam meus olhos e havia hematomas nos meus braços que eu não me lembrava de ter feito. 3 semanas nas ruas deixaram suas marcas, mais visíveis do que eu havia percebido enquanto vivia essa experiência. Uma batida na porta me fez pular. Senhorita Ashford trouxe seu jantar. Uma empregada entrou que eu não reconheci, o que foi uma pequena misericórdia, carregando uma bandeja cheia de mais comida do que eu tinha visto em semanas. Frango assado, pão fresco, queijo, frutas e um bule de chá com um cheiro divino. Ela colocou tudo na mesinha perto da janela, me lançou um olhar rápido e curioso e saiu sem comentar nada. Aproximei-me da comida com cautela, meio convencida de que ela poderia desaparecer se eu a tocasse. Mas ela permaneceu sólida e real. E quando finalmente dei uma mordida no pão, tive que fechar os olhos diante da onda de sensações. Quente,
fresco, real. Comi devagar, forçando-me a não me apressar, apesar da fome desesperada do meu corpo. Comer muito rápido me deixaria doente, e eu não podia me dar ao luxo de mostrar fraqueza. Não agora, quando eu ainda não entendia que jogo estava sendo jogado ou qual papel eu deveria desempenhar nele. O rei tinha olhado para mim durante a seleção e visto algo. O quê? Eu estava apavorada naquele dia, tentando tanto me misturar com as outras candidatas, mesmo sabendo que não pertencia àquele grupo. Eu vestia meu melhor vestido, com a bainha desgastada, mas limpo, e mantinha os olhos baixos, como instruído. Quando ele passou, eu olhei para cima por apenas um segundo, algum instinto tolo me fazendo encontrar seu olhar. Ele parou. Eu me lembrava disso agora, o detalhe voltando nítido e claro. Ele parou, seus olhos se arregalaram ligeiramente e por 3 segundos intermináveis, todo o salão prendeu a respiração. Então, Lady Cordelia apareceu ao seu lado, sussurrando algo urgente e ele seguiu em frente. No dia seguinte, o grampo de cabelo apareceu nos meus aposentos. Terminei de comer e me virei para o banheiro, onde o vapor já subia da banheira cheia. Thomas deve ter mandado alguém prepará-la enquanto eu comia. Tirei a roupa lentamente, deixando meu vestido arruinado em uma pilha no chão, e mergulhei na água tão quente que quase queimava. Mas era uma queimadura boa, uma queimadura purificadora, lavando 3 semanas de sujeira, medo e desesperança. Esfreguei até minha pele ficar rosada. Lavei meu cabelo 3 vezes, até finalmente sentir que estava limpo. E só então me permiti recostar e simplesmente existir no calor e na segurança daquele momento. Amanhã tudo poderia desmoronar novamente. O rei poderia descobrir que eu realmente não era ninguém, que tudo o que ele pensava ter visto em mim era apenas projeção ou imaginação. Lady Cordelia poderia inventar novas mentiras, produzir novas evidências da minha indignidade. Eu poderia me ver de volta às ruas. Este breve descanso nada mais seria do que uma provocação cruel. Mas hoje à noite eu estava limpa, alimentada e aquecida, e isso teria que ser suficiente. Fiquei no banho até a água esfriar, depois me enrolei em uma toalha macia o suficiente para ser pecaminosa, e voltei para o quarto onde alguém tinha estado enquanto eu tomava banho. A bandeja de comida havia sumido, substituída por uma pilha organizada de roupas na cama. Um vestido de noite, um vestido de dia em azul suave, roupas íntimas e até chinelos. Vestia o vestido de noite e subia na cama enorme, afundando em um colchão que parecia dormir nas nuvens. Os lençóis cheiravam a lavanda e sol, e os travesseiros embalavam minha cabeça com uma suavidade perfeita. Eu deveria ter adormecido imediatamente. Meu corpo estava exausto, esgotado por semanas de estresse e descanso insuficiente. Mas minha mente corria, repetindo cada momento da noite. A expressão do rei quando me reconheceu. Sua raiva pela minha rejeição. Sua insistência em que ele iria consertar as coisas. Por que ele se importava? Essa pergunta girava sem parar, sem encontrar nenhuma resposta razoável. Por fim, o cansaço venceu a confusão e eu caí num sono inquieto, cheio de sonhos fragmentados de paralelepípedos. Luz de lanternas e olhos escuros que viam demais. Acordei com a luz do sol entrando pelas janelas e a sensação desorientadora de não saber onde estava. Por um momento de pânico, pensei que tivesse invadido a propriedade, que seria descoberta e punida. Então a memória voltou, o rei, a carruagem, este quarto. E sentei-me lentamente, meio esperando que tudo tivesse sido um sonho febril. Mas não. O quarto permanecia sólido ao meu redor, bonito e impossível. E lá, penduradas na cadeira, estavam as roupas emprestadas, prova de que a noite anterior realmente havia acontecido. Uma batida suave precedeu a mesma empregada da noite anterior. Bom dia, senhorita Ashford. Sou Clara. Fui designada para atendê-la durante sua estadia. Durante sua estadia, não permanentemente, um arranjo temporário, até que tudo o que precisasse ser resolvido fosse resolvido. O rei solicita sua presença em seu escritório às 10 horas, continuou Clara, colocando uma bandeja de café da manhã, mais comida, o suficiente para 3 pessoas. Isso lhe dá cerca de 1 hora para se preparar. Gostaria de ajuda para se vestir? Acenei com a cabeça, subitamente nervosa. O escritório onde as decisões eram tomadas e os julgamentos proferidos, onde meu destino seria determinado por um homem que eu mal conhecia e que parecia se importar com meu bem-estar,
por razões que eu não conseguia compreender. Clara me ajudou a vestir o vestido azul, que me caiu muito bem, e escovou meu cabelo até que ele caísse em ondas suaves pelas minhas costas. Ela me ofereceu cosméticos, mas recusei. Fosse o que fosse que acontecesse hoje, eu queria enfrentar como eu mesma, sem me esconder atrás de pó e maquiagem. 5 minutos antes das 10, Thomas apareceu para me acompanhar. Caminhamos pelos corredores que eu já havia limpado, passando por retratos de ancestrais de rosto severo e tapeçarias elaboradas retratando vitórias históricas. Os criados corriam em suas tarefas matinais, e mais de um parou para me olhar quando passei. As notícias se espalhavam rapidamente em uma casa como essa. O escritório do rei ficava no terceiro andar, em uma torre de canto com janelas em 2 lados. Thomas bateu, anunciou minha chegada e recuou, deixando-me entrar sozinha. A sala era surpreendentemente íntima em comparação com os espaços grandiosos que eu tinha visto em outros lugares, repleta de estantes de livros, dominada por uma grande mesa coberta de papéis e mapas, mobiliada com cadeiras confortáveis dispostas perto de uma lareira. E lá, de pé junto à janela, de costas para mim, estava o próprio Rei Alfa. Ele trocara as roupas formais da noite anterior por algo mais simples: calças escuras, uma camisa branca com as mangas arregaçadas, revelando antebraços musculosos. Seu cabelo escuro estava ligeiramente despenteado, como se ele tivesse passado as mãos por ele. E quando ele se virou para me encarar, vi o cansaço estampado em seus traços. "Eleanor", disse ele, apontando para uma cadeira. "Por favor, sente-se." Obedeci, sentando-me nervosamente na ponta da cadeira. Ele se moveu para ficar diante de mim, mas pareceu reconsiderar e sentou-se na cadeira ao meu lado, eliminando a dinâmica de poder de ele estar de pé enquanto eu estava sentada. "Passei a noite investigando sua demissão", disse ele sem preâmbulos. "O relatório que recebi foi esclarecedor." Meu coração disparou. "Vossa Majestade, juro que não fui eu. Sei que você não roubou nada." Sua voz era firme, segura. O grampo de cabelo encontrado em seus aposentos pertencia à Lady Cordélia. Ela relatou o desaparecimento na manhã seguinte à seleção, e ele convenientemente apareceu em seu quarto naquela mesma tarde. O timing por si só já é condenatório, mas há mais. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos, e a intensidade de seu foco me fez sentir paralisada no lugar. 3 servos se apresentaram durante a noite, assim que souberam que eu estava fazendo perguntas, e admitiram ter visto Lady Cordélia entrando em seus aposentos enquanto você trabalhava em outro lugar. Eles estavam com muito medo de falar antes, com medo de perder seus empregos se acusassem um membro da família, mas agora estão dispostos a testemunhar. Alívio e justiça me inundaram em igual medida, tão fortes que me senti tonto. "Então estou inocente, você nunca foi culpado." Seu maxilar se contraiu. "Você foi incriminado deliberada e maliciosamente por alguém que deveria proteger as pessoas sob sua autoridade, não persegui-las." "Por quê?" A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Por que ela faria isso? O rei ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos escuros procurando os meus. Quando ele falou, sua voz era baixa, quase relutante. "Porque durante a seleção eu parei quando te vi. Eu nunca paro. Em 10 anos dessas cerimônias, eu passei por milhares de candidatas sem parar uma única vez. Mas você," ele exalou lentamente. "Você olhou para mim e por apenas 1 segundo, eu esqueci onde estava. Esqueci a apresentação, as expectativas, tudo. Eu apenas te vi. Realmente te vi." E Cordélia percebeu. Minha respiração parou. Ela ficou com ciúmes. Não ciúmes. Ameaçada. Ele se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Cordélia vem tentando consolidar seu poder há anos. Ela quer que sua filha se case com alguém influente. Quer controlar quem eu escolho como rainha. Quer garantir que sua linhagem familiar permaneça próxima ao trono. Você, alguém que ela considerava insignificante, chamando minha atenção genuína. Isso era perigoso para os planos dela. Ele se virou para mim e havia algo cru em sua expressão. "Então ela destruiu você, acusou você de roubo, mandou expulsar você sem investigação, garantiu que você não tivesse recurso nem futuro. Tudo porque eu olhei para você por 3 segundos a mais. O peso disso me oprimiu, pois toda a minha vida foi virada de cabeça para baixo por causa de um olhar, um momento, algo que eu nem mesmo controlava. O que acontece agora?" "Agora?" Sua voz endureceu.
Agora, a senhora Cordélia enfrentará as consequências. Ela será destituída de seu cargo, removida da casa e sua família responderá por conspirar para acusar falsamente uma serva. A lei é clara sobre tais assuntos, mesmo quando o perpetrador é da nobreza. Vossa Majestade, ela é sua família. Ela é uma criminosa. As palavras sairão duras, definitivas, e eu não protegerei criminosos, mesmo que tenhamos o mesmo sangue. A lei deve ser aplicada igualmente, ou não terá sentido. Ele voltou até mim e, devagar e com cuidado, ajoelhou-se para ficarmos no mesmo nível. O gesto me chocou. Um rei alfa ajoelhando-se diante de uma ex-empregada, mas ele não pareceu notar a impropriedade. Eleanor, quero que você entenda uma coisa. O que foi feito com você foi minha falha. Eu deveria ter verificado sua partida pessoalmente. Eu deveria ter questionado por que você desapareceu. Eu deveria ter protegido você e não o fiz. Essa culpa ela é minha. Você não sabia. Eu deveria ter sabido. Sua mão se moveu como se fosse tocar a minha, mas parou, pairando no espaço entre nós. E quero me redimir, se você me permitir. Sua posição na casa será restaurada com uma promoção e um aumento salarial. Você terá um quarto adequado nos aposentos dos funcionários, ou, se preferir, uma pequena casa no terreno, e terá minha garantia pessoal de que nada parecido com isso jamais acontecerá novamente. Era generoso, mais do que generoso. Era tudo o que eu poderia desejar. Mas algo em seus olhos, algum tipo de fome ou solidão indizível, me fez hesitar. Por que sinto que há mais? Perguntei baixinho, e seus lábios se curvaram em um sorriso sem humor. Porque você vê com muita clareza. Foi isso que me impediu durante a seleção. Você não estava fingindo. Todos os outros estavam desempenhando um papel. Tentando ser o que achavam que eu queria. Mas você era apenas você mesma, com medo, genuína e totalmente real. Ele finalmente deixou a mão cair no joelho, interrompendo o quase toque. Estou cercado por pessoas que querem algo de mim. Poder, status, proximidade ao trono. Mas você olhou para mim como se eu fosse apenas um homem, e isso o fez balançar a cabeça. Não me sentia visto assim há mais tempo do que consigo lembrar. Meu coração doía por ele. Esse homem poderoso que parecia desesperadamente solitário, apesar de, ou talvez por causa de, sua posição. Não quero ser mais uma pessoa usando você. Eu sei. Sua voz era quase um sussurro. É exatamente por isso que não consigo parar de pensar em você. A confissão pairou entre nós, carregada de implicações que nenhum de nós parecia pronto para abordar. Lá fora, um relógio bateu a hora. Quebrando o feitiço, o rei levantou-se suavemente, sua expressão voltando a algo mais controlado, mais majestoso. Você não precisa decidir nada hoje, disse ele. Leve o tempo que precisar. Acomode-se, recupere-se do que passou. Seu quarto na ala leste é seu pelo tempo que precisar. Podemos discutir os detalhes do seu retorno ao serviço quando você estiver pronta. Eu também me levantei, alisando o vestido emprestado com as mãos trêmulas. Obrigada, Vossa Majestade, por tudo. Sebastian, ele disse de repente. Meu nome é Sebastian, e quando estivermos sozinhos, prefiro que você o use. A intimidade do pedido fez meu pulso acelerar. Não tenho certeza se isso seria apropriado, Vossa Majestade. Provavelmente não. Seu sorriso foi leve, mas genuíno. Mas estou pedindo mesmo assim. Antes que eu pudesse responder, uma batida forte nos interrompeu. Thomas entrou, parecendo apologético. Vossa Majestade, Lady Cordélia chegou. Ela está bastante agitada. A expressão de Sebastian ficou fria. Ótimo. Mostre a ela. E Eleanor. Ele olhou para mim fixamente. Gostaria que você ficasse, se estiver disposta. Ela deve enfrentar o que fez. Eu queria recusar para fugir antes que o confronto começasse, mas vi a pergunta em seus olhos, não uma ordem, mas um pedido de solidariedade, e me vi acenando com a cabeça. Eu ficarei. A aprovação em sua expressão fez algo quente se espalhar em meu peito, e percebi com surpreendente clareza que teria enfrentado 1000 Lady Cordélias se isso significasse vê-lo me olhar daquele jeito, como se eu fosse importante, como se valesse a pena ser protegida. A porta se abriu mais, e Lady Cordélia entrou, seu belo rosto contorcido de indignação. E eu me preparei para a tempestade que estava prestes a se abater. Lady Cordélia congelou quando me viu ao lado da mesa do rei.
Por uma fração de segundo, um choque genuíno passou por suas feições perfeitamente compostas antes que sua expressão se endurecesse em desdém aristocrático. Sebastian, disse ela, ignorando-me completamente. Disseram-me que era urgente, não sabia que você estaria recebendo convidados. Eleanor não é uma convidada, respondeu Sebastian friamente. Ela é uma membro desta casa que foi injustamente acusada e demitida. Acredito que você saiba algo sobre isso. Os olhos verdes de Cordélia se estreitaram. Eu sei que ela foi pega com bens roubados. As provas eram claras. As provas foram forjadas. Sebastian se aproximou para ficar ao meu lado. Um gesto sutil de solidariedade que não escapou à atenção de sua prima. Tenho o testemunho de 3 criados que viram você entrando nos aposentos de Elanar no dia em que o grampo de cabelo apareceu. O mesmo grampo que você relatou ter perdido naquela manhã. Esses criados estão mentindo. Todos os 3, independentemente. Sua voz baixou para algo perigoso. Eles não tinham motivo para mentir e tudo a perder ao se apresentarem. Ao contrário de você, que tinha todos os motivos para remover alguém que você percebia como uma ameaça. A compostura de Cordélia se quebrou ligeiramente. Uma ameaça? Ela? Ela não é ninguém, Sebastian. Uma criada sem família, sem conexões, sem nada. Ela é alguém que eu notei. Ele interrompeu calmamente durante a seleção. E isso foi o suficiente para você destruir a vida dela. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O rosto de Cordélia empalideceu sob o pó. Suas mãos se apertaram nas dobras de seu vestido caro. Quando ela falou novamente, sua voz tremia com uma fúria mal contida. Você parou por 3 segundos. 3 segundos, Sebastian, e você quer virar tudo de cabeça para baixo por causa disso. Eu fiz o que era necessário para proteger os interesses desta família. Aquela garota tinha ideias acima de sua posição. Ela não tinha ideias nenhuma, eu disse baixinho, surpreendendo a mim mesma. Os 2 se viraram para me olhar, e eu me forcei a continuar, apesar do meu coração acelerado. Eu sabia meu lugar, Lady Cordelia. Nunca aspirei a nada além do meu trabalho. Quando o rei olhou para mim durante a seleção, fiquei tão surpreso quanto todos. Mas você decidiu que essa surpresa era ambição e me puniu por algo que nunca busquei. Cordélia curvou os lábios. Você espera que eu acredite que não tinha segundas intenções? Que não estava tentando chamar a atenção dele para se elevar? Espero que você diga a verdade, Sebastian interrompeu, com um tom de voz gelado. Mas como isso parece estar além de suas capacidades, deixe-me ser claro sobre o que acontecerá a seguir. Você está destituída do cargo de governanta, com efeito imediato. Você deixará a propriedade ao pôr do sol de hoje e não retornará sem minha permissão explícita. O noivado de sua filha com Lord Ashton está dissolvido. Já enviei a notícia. E se você tentar entrar em contato com Eleanor ou interferir na vida dela novamente, as consequências serão muito mais severas. O rosto de Cordélia ficou vermelho. Você exilaria sua própria família por causa de um servo. O conselho nunca apoiaria isso. O conselho responde a mim. A voz de Sebastian ficou perigosamente suave. E eu respondo à lei que você violou. Seja grata por eu não estar entrando com uma ação formal. Incriminar alguém por roubo é um crime, seja primo ou não. Por um longo momento, Cordélia ficou olhando para ele, e eu vi que ela estava calculando mentalmente, procurando algum ângulo ou vantagem, sem encontrar nada. Seu olhar se voltou para mim, e o ódio em seus olhos me deu arrepios. Isso não acabou, ela disse baixinho. Você pode ter a proteção dele agora, mas isso não vai durar. Homens como ele não permanecem interessados em garotas como você. Eventualmente você será descartada. E quando isso acontecer, você não terá nada. Nenhuma posição, nenhuma reputação, nada além do conhecimento de que você destruiu uma casa nobre por algumas semanas de atenção. As palavras atingiram mais forte do que deveriam, encontrando todas as inseguranças que eu tentava enterrar. Porque ela não estava certa. O que eu era para Sebastian, além de um fascínio momentâneo, uma consciência culpada que ele queria acalmar. Fora. A única palavra de Sebastian soou como um chicote. Agora, Cordélia, antes que eu mudasse de ideia sobre as acusações formais, ela saiu com a cabeça erguida, mas pude ver o tremor em suas mãos quando ela passou. A porta se fechou atrás dela com um clique decisivo, e a tensão na sala não se dissipou, mas se transformou em algo diferente. Algo esperava com coisas não ditas.
Sinto muito que você tenha ouvido isso, disse Sebastian baixinho. Envolvi meus braços em torno de mim, sentindo um frio repentino, apesar do calor da sala. Ela não estava totalmente errada. Eleanor, não. Deixe-me terminar. Virei-me para encará-lo, precisando que ele entendesse. Não sei o que é isso entre nós. Não sei se é culpa, curiosidade ou apenas solidão reconhecendo a si mesma. Mas não posso ser a razão pela qual você destrói relações familiares ou faz inimigos entre a nobreza. Não vale a pena. Ele se aproximou de mim com 3 passos rápidos e suas mãos subiram para emoldurar meu rosto, gentis, apesar da intensidade que queimava em seus olhos escuros. Não me diga o que você vale. Você sobreviveu 3 semanas nas ruas por causa de uma mentira. E você passou por isso sem perder sua compaixão ou sua honestidade. Você olhou para mim hoje durante as acusações de Cordélia e ainda tentou encontrar uma razão para as ações dela, mesmo depois do que ela fez com você. Essa força, essa bondade. Você tem ideia de como isso é raro? Seus polegares roçaram minhas maçãs do rosto e percebi que estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Estou com medo, sussurrei. Estou com medo de que isso seja temporário, de que eu perca tudo de novo, de que eu comece a ter esperança e então prove que não é temporário. Ele se inclinou para mais perto, sua testa quase tocando a minha. Vou provar que você pode ter esperança, que você pode confiar nisso. Me dê essa chance, Eleanor. Por favor, eu queria. Deus, eu queria tanto que doía fisicamente, mas o medo me paralisava. Todas as lições aprendidas em uma vida de decepções. Gritos de alerta na minha cabeça. Uma batida na porta nos fez recuar rapidamente. Thomas entrou, parecendo arrependido. Vossa Majestade, o conselho se reuniu para a sessão da manhã. Eles estão esperando. Sebastian exalou lentamente, claramente frustrado com a interrupção. Diga a eles que estarei lá em 5 minutos. Depois que Thomas saiu, Sebastian se virou para mim. Tenho que ir, mas essa conversa não acabou. Você jantaria comigo hoje à noite? Só nós dois. Em algum lugar privado onde possamos realmente conversar. Era perigoso. Todos os meus instintos de autopreservação me diziam para recusar, para manter distância entre nós, para me proteger de uma inevitável decepção amorosa. Mas olhei nos olhos dele e vi o mesmo medo que eu sentia. O medo de ficar sozinho, de ser visto apenas pelo que você pode oferecer, e não por quem você é. Sim, ouvi-me dizer, vou jantar com você. O alívio em seu rosto era tão profundo que me causou uma dor no peito. Às 19, nova horas, vou mandar alguém levá-la para a sala de jantar privada. Ele hesitou, depois acrescentou suavemente. Obrigado, Eleanor, por ficar, por não fugir. Depois que ele saiu, fiquei sozinha em seu escritório por um longo momento, tentando processar tudo o que havia acontecido. 24 horas atrás, eu estava dormindo em pedras. Agora, eu estava nas salas privadas do Rei Alfa, me preparando para um jantar que parecia suspeitosamente um encontro com um homem que me olhava como se eu tivesse as respostas para perguntas que ele havia parado de fazer anos atrás. Clara apareceu para me acompanhar de volta ao meu quarto e passei o resto do dia em um estranho estado de suspensão. Tentei ler os livros que encontrei na estante, mas não consegui me concentrar. Comi um pouco do almoço que trouxeram, com o estômago embrulhado de nervosismo para comer direito. Olhei pela janela para os jardins abaixo, observando os criados cumprindo suas tarefas. Tarefas que eu mesma realizava há poucas semanas. Por volta das 16 horas, Clara voltou com os braços cheios de vestidos. O rei pediu que encontrássemos algo apropriado para você usar no jantar, explicou ela, colocando os vestidos sobre a cama. Eles pertencem à irmã dele, a princesa Helena. Ela está viajando no exterior, mas tenho certeza de que não se importaria em emprestá-los. Examinei os vestidos cuidadosamente. Todos lindos, todos muito mais elegantes do que qualquer coisa que eu já tivesse usado. Clara, posso lhe perguntar uma coisa? Claro, senhorita. Como ele é? Realmente, quero dizer, não a persona pública, mas ele. A expressão de Clara suavizou-se. Ele é solitário, senhorita. Tem sido assim desde que comecei a trabalhar aqui. O falecido rei, seu pai, era um homem severo, exigia perfeição, demonstrava pouco afeto. Sua Majestade aprendeu cedo a manter seus sentimentos guardados. Quando sua irmã partiu em sua viagem diplomática no ano passado, acho que ficou pior.
Ela era a única pessoa com quem ele parecia realmente à vontade. Ela alisou um dos vestidos distraidamente. As cerimônias de seleção, o desfile de candidatas. Acho que ele teme tudo isso. Todas aquelas mulheres se apresentando, competindo, nenhuma delas se importando com ele como pessoa, apenas com a coroa que ele usa. E então você olhou para ele como se ele fosse humano. E ela sorriu gentilmente. Bem, você viu como ele reagiu. Suas palavras resolveram algo em mim. Uma peça do quebra-cabeça se encaixando no lugar. Sebastian não estava procurando perfeição ou desempenho. Ele estava procurando conexão. Alguém que enxergasse além dos títulos e do poder e visse o homem por trás disso. Ajude-me a escolher, eu disse baixinho. Quero ficar bonita, mas não quero parecer que estou me esforçando demais. O sorriso de Clara se ampliou e, juntas, escolhemos um vestido em verde esmeralda profundo. Simples no design, mas elegante na execução. Ela me ajudou a tomar banho novamente, lavar o cabelo, e em seguida passou 1 hora criando cachos suaves que emolduravam meu rosto. Um toque de cor nos lábios, um pouco de pó para uniformizar a tez. E quando finalmente me olhei no espelho, mal me reconheci. Eu parecia alguém que pertencia a esse mundo, alguém digno de jantar com um rei. Exatamente às 19 horas, Thomas chegou para me acompanhar. Caminhamos pelos corredores da propriedade, mas em vez de irmos para o salão de jantar formal, ele me levou a uma sala menor na ala residencial. Uma luz quente se espalhava pela porta e eu podia sentir um cheiro delicioso. Carne assada, pão fresco e ervas que eu não sabia identificar. Ele está esperando lá dentro, disse Thomas com um sorriso encorajador. E senhorita, tente relaxar. Ele está tão nervoso quanto você. A ideia do rei Alfa estar nervoso parecia absurda. Mas quando entrei na sala e vi Sebastian parado perto da janela, percebi que Thomas estava certo. Sua postura estava tensa, as mãos cruzadas atrás das costas de uma forma que sugeria que ele estava se contendo para não ficar inquieto. Ele se virou quando entrei, e a expressão que cruzou seu rosto fez meu coração parar. Admiração, apreço, algo mais profundo que eu não ousava nomear. Elelanar, disse ele suavemente. Você está linda. Senti um calor subir as minhas bochechas. O vestido é da sua irmã. Clara me ajudou. Não é o vestido. Ele se aproximou de mim lentamente, como se tivesse medo que um movimento repentino pudesse me assustar. Embora o verde combine com você, é a maneira como você está parada. A maneira como você está me olhando, como se não tivesse mais medo. Estou apavorada, admiti. Mas estou aqui mesmo assim. Seu sorriso foi discreto, mas sincero. Isso se chama coragem. Venha sentar-se. Pedi à cozinha para preparar algo especial. A mesa estava intimamente arrumada. 2 lugares frente a frente. Velas proporcionavam uma luz suave. Um buquê de flores frescas no centro. Era romântico de uma forma que parecia cuidadosamente orquestrada, como se ele tivesse planejado cada detalhe. Ele segurou minha cadeira para mim, um gesto que parecia cortês e genuíno, e então sentou-se. Por um momento, apenas nos olhamos, e vi minha própria incerteza refletida em seus olhos. Não sei como fazer isso, disse ele de repente. Cortejar alguém, quero dizer, não da maneira adequada. Tudo na minha vida foi arranjado, formal ou performático. Sentar com alguém que eu realmente quero conhecer, tentando criar uma conexão real, tenho medo de fazer algo errado. Sua honestidade me desarmou completamente. Eu também não sei como fazer isso. Nunca ninguém me olhou da maneira que você olha, como se eu fosse importante. Você importa. Ele estendeu a mão sobre a mesa, com a palma para cima. Um convite, mais do que você imagina. Coloquei minha mão na dele, sentindo o calor de sua pele. Os calos que revelavam treinamento com armas e trabalho árduo. Seus dedos envolveram os meus gentilmente, e algo em meu peito se soltou, um nó de medo começando a se desfazer. Me conte sobre você, ele disse baixinho. Não os fatos do seu histórico profissional. Coisas reais, o que você sonha, o que te faz rir, o que você teme. E foi o que fiz. Lentamente no início, depois com confiança crescente, contei a ele sobre minha mãe, que morreu quando eu tinha 16 anos. Sobre os livros que adorava ler quando criança. Sobre os jardins que cuidava na propriedade, porque cultivar coisas me fazia sentir útil. Contei-lhe sobre o medo que habitava meu peito há 3 semanas
e o estranho alívio que senti quando ele me encontrou, como se uma parte de mim estivesse esperando por resgate, mesmo quando eu já havia perdido a esperança de que isso acontecesse. Ele ouviu com total atenção, sem interromper, traçando pequenos círculos com o polegar nas costas da minha mão. E quando finalmente fiquei sem palavras, ele compartilhou suas próprias histórias sobre uma infância passada, tentando agradar um pai impossível, sobre o peso das expectativas que esmagaram qualquer senso de seus próprios desejos, sobre assistir aos candidatos desfilarem nas cerimônias de seleção e não sentir nada além de vazio, até você, disse ele suavemente. Você olhou para mim, pela primeira vez em anos, senti algo real, algo que não era dever, responsabilidade ou o papel que eu deveria desempenhar. Apenas conexão. O jantar chegou em pratos, cada um mais delicioso que o outro, mas eu mal provei nada. Toda a minha atenção estava voltada para Sebastian, para o jeito como seus olhos se enrugavam quando ele sorria, para a vulnerabilidade em sua voz quando falava sobre sua solidão, para a força gentil de sua mão segurando a minha. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse durante uma pausa na conversa, depois que você parou. O que Cordélia disse para você? Sua expressão escureceu um pouco. Ela disse que você era uma serva que de alguma forma se infiltrou na cerimônia, que você não tinha nada que estar lá. Ela sugeriu que você poderia estar tentando envergonhar a coroa ou que você mentiu para conseguir entrar. Foi o suficiente para me fazer duvidar do que senti e me convencer de que havia imaginado a conexão. E agora sei que ela estava mentindo porque se sentiu ameaçada. E sei que o que senti era real porque sinto isso ainda mais forte agora. Ele se levantou, ainda segurando minha mão, e gentilmente me puxou para que eu me levantasse. Dance comigo. Não há música, então vamos criar a nossa própria. Ele me puxou para perto, uma mão na minha cintura, a outra ainda segurando a minha. E nós balançamos suavemente à luz das velas. Era íntimo, assustador e perfeito. Eu podia sentir a força sólida dele. Sentir o cheiro de cedro e algo selvagem que era apenas ele. E quando encostei minha cabeça em seu peito, ouvi o batimento constante de seu coração. Eleanor, ele murmurou em meu cabelo. Sei que isso é rápido, sei que você tem todos os motivos para ser cautelosa, mas preciso que saiba que isso não é curiosidade, culpa ou algum fascínio passageiro. Você é importante para mim. Você é importante desde o momento em que te vi pela primeira vez. E cada momento desde então só tornou isso mais forte. Eu me afastei o suficiente para olhar para ele. O que você está dizendo? Seus olhos escuros procuraram os meus e eu vi nervosismo, esperança e algo que parecia medo. Estou dizendo que quero cortejá-la adequadamente. Quero saber tudo sobre você. Quero construir algo real com você, se você me permitir. E estou dizendo que quando chegar a próxima cerimônia de eleição, se você estiver disposta, quero escolher você. Não como minha rainha, ele acrescentou rapidamente, vendo meu pânico. Ainda não. Apenas como alguém que estou cortejando, alguém com quem estou construindo um futuro. Um passo de cada vez, minha mente girou. O rei Alfa queria me cortejar publicamente, apesar da minha origem, apesar do escândalo que isso causaria, apesar de tudo. O conselho nunca aceitará isso, sussurrei. O conselho aprenderá a conviver com minhas escolhas. Sua mão se ergueu para acariciar meu rosto. Eu não sou meu pai. Não vou deixar que o dever destrua a possibilidade de felicidade. Não mais. Eu deveria ter dito não. Deveria ter protegido nós dois das consequências inevitáveis. Mas olhando nos olhos dele, vendo a esperança, o medo e o afeto genuíno ali, acabei concordando com a cabeça. Um passo de cada vez, concordei baixinho. Seu sorriso transformou todo o seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem, mais leve, livre do peso que normalmente carregava. E quando ele se inclinou lentamente, dando-me tempo para me afastar, eu me levantei na ponta dos pés para encontrá-lo. O beijo foi gentil, questionador, cheio de promessas em vez de exigências. Seus lábios estavam quentes contra os meus e quando suspirei, seu braço apertou minha cintura, puxando-me para mais perto. Foi meu primeiro beijo e parecia tudo o que eu tinha lido nos livros. Faíscas, calor e uma sensação de certeza que penetrava até os ossos. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando um pouco mais ofegantes, ele descansou a testa contra a minha. Fique, ele sussurrou.
Não aqui, não esta noite, mas fique na propriedade. Não como uma serva, mas como o que você quiser ser. Dê uma chance a isso para crescer. E cercada pela luz das velas e pelo gosto persistente de seu beijo, com meu coração mais cheio do que havia estado em anos, dei a ele a única resposta que podia. Sim. As 3 semanas seguintes passaram como um sonho do qual eu esperava acordar a qualquer momento. Sebastian manteve sua palavra de me cortejar de maneira adequada, lenta e cuidadosamente, com uma paciência que me frustrava e me tranquilizava ao mesmo tempo. Tomávamos café da manhã juntos quase todas as manhãs na sala de jantar privada, conversando sobre tudo e nada, enquanto o sol nascia sobre os jardins. Ele me mostrou partes da propriedade que eu nunca tinha visto durante meu tempo como empregada. A biblioteca com seus tetos abaulados e prateleiras infinitas, o conservatório repleto de plantas exóticas, o observatório da torre onde sua irmã costumava estudar as estrelas. Mas ele também continuou com suas funções como rei, desaparecendo por horas em reuniões do conselho e sessões diplomáticas, deixando-me para navegar em minha estranha nova existência nos espaços entre serva e nobreza. Clara continuou sendo minha companheira constante, ajudando-me a me adaptar às roupas que não tinham remendos, à comida que aparecia sem que eu precisasse implorar por ela, e aos olhares curiosos dos funcionários que não conseguiam entender o que eu estava fazendo na ala leste. As fofocas eram inevitáveis. Eu ouvia sussurros nos corredores. Sentia olhos me seguindo sempre que me aventurava em espaços compartilhados. Alguns dos servos ficaram felizes por mim, particularmente Thomas e alguns outros que testemunharam minha demissão e sentiram a injustiça disso, mas outros ficaram desconfiados, ressentidos, convencidos de que eu havia manipulado o rei de alguma forma para ganho pessoal. Tentei não deixar isso me incomodar. Tentei me concentrar na felicidade provisória que crescia entre Sebastian e eu. A maneira como seu rosto se iluminava quando eu entrava em uma sala. Os toques gentis que estavam se tornando mais frequentes. Sua mão na parte inferior das minhas costas. Dedos roçando os meus enquanto caminhávamos. O beijo suave que ele depositava na minha testa antes de sair para as reuniões do conselho. Mas as palavras de Cordélia me assombravam. Homens como ele não permanecem interessados em garotas como você. No 18º dia, Sebastian me convidou para acompanhá-lo em um passeio pelas florestas reais. Eu nunca tinha montado a cavalo, algo que parecia encantá-lo, em vez de me deixar constrangida. Então eu vou te ensinar, disse ele com os olhos cheios de carinho. É hora de você conhecer a propriedade de verdade, não apenas de dentro das paredes. Os estábulos eram impressionantes, fileiras de cavalos reluzentes, atendidos por tratadores que claramente amavam seu trabalho. O cavalo de Sebastian era um enorme garanhão preto que parecia combinar com sua energia, poderoso e mal contido. Para mim, ele escolheu uma égua mais dócil chamada Daisy, com olhos gentis e temperamento paciente. Ela era a favorita da minha irmã, explicou ele, acariciando o pescoço do cavalo. Helena aprendeu a montar nela. Ela vai cuidar de você. Com as instruções pacientes de Sebastian e suas mãos fortes me ajudando a montar, me vi sentada em um cavalo pela primeira vez na vida. A altura era vertiginosa, mas Sebastian ficou perto, com uma mão na rédea de Daisy, conduzindo-nos em círculos lentos até que eu relaxasse no ritmo. Pronto, disse ele suavemente. Você tem um talento natural. Pronta para tentar algo mais rápido? Cavalgamos juntos, Sebastian mantendo seu garanhão em um ritmo tranquilo ao meu lado. A floresta estava linda no final do outono, as árvores brilhando com cores, o ar fresco e cortante com a promessa do inverno. Ele me mostrou um riacho onde brincava quando criança, uma clareira onde sua irmã organizava elaboradas festas de chá para suas bonecas, uma crista com vista para todo o vale, onde se podia ver 3 vilarejos e o rio serpenteando entre eles como uma fita prateada. Paramos na colina para descansar os cavalos e Sebastian me ajudou a desmontar, com as mãos fortes e seguras na minha cintura. Por um momento, ele não me soltou, apenas ficou ali olhando para mim com uma expressão que eu estava aprendendo a reconhecer. Fome misturada com contenção. Desejo temperado pelo respeito pelo ritmo que eu precisava. O que você está pensando? Perguntei baixinho. Que quero beijar você, ele admitiu. Que tenho querido beijar você a cada momento, desde aquela primeira noite.
Mas estou tentando ser paciente para deixar isso se desenvolver naturalmente. E se eu não quiser que você seja paciente, seus olhos escureceram. Eleanor. Eu me levantei na ponta dos pés e o beijei, interrompendo qualquer coisa cuidadosa e honrosa que ele estivesse prestes a dizer. Ele soltou um som baixo na garganta, surpreso. Mas então seus braços me envolveram, puxando-me contra ele enquanto aprofundava o beijo. Isso não era como a gentil exploração do nosso primeiro beijo. Era calor e necessidade e semanas de tensão finalmente encontrando liberação. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, seu controle visivelmente abalado, ele pressionou sua testa contra a minha e riu trêmulo. Você vai me destruir, murmurou. Desfazer completamente toda a disciplina que mantive cuidadosamente. Ótimo, eu disse, surpreendendo-me com minha ousadia. Você é muito controlado, muito cuidadoso. Às vezes, é bom apenas sentir. Ele se afastou para me olhar direito, e algo em sua expressão mudou, ficou mais aberto, mais vulnerável. Estou me apaixonando por você. Preciso que saiba que isso não é um jogo, nem um experimento, nem culpa se manifestando como afeto. Estou me apaixonando por você, Eleanor Ashford. E isso me apavora. Meu coração disparou. Por que isso te apavora? Porque nunca senti isso antes. Porque não sei como proteger isso para mantê-lo a salvo de todas as forças que tentarão destruí-lo. O conselho, a nobreza, as expectativas. Ele segurou meu rosto com as mãos. Tenho medo de te decepcionar, de não ser forte o suficiente para escolher você em vez do dever quando a pressão vier. Cobri as mãos dele com as minhas. Então seremos fortes o suficiente juntos. Um passo de cada vez. Lembro que o beijo dele dessa vez foi terno, reverente, cheio de gratidão e algo mais profundo. Quando finalmente voltamos para a propriedade, a mão dele encontrou a minha, nossos cavalos andando tão próximos que nossas pernas se tocavam a cada passo. Naquela noite, Sebastian me chamou ao seu escritório com uma urgência incomum. Quando cheguei, ele estava andando de um lado para o outro, com tensão irradiando de cada linha de seu corpo. Havia papéis espalhados por toda a mesa e seu cabelo estava despenteado, como se ele tivesse passado as mãos por ele repetidamente. O que há de errado? Perguntei imediatamente. Ele se virou para mim e vi frustração e raiva lutando em sua expressão. O conselho se reuniu esta tarde. Eles decidiram realizar outra cerimônia de seleção em 2 semanas. Meu estômago revirou. Outra? Mas você acabou de ter uma há 3 meses, exatamente. Eles estão me pressionando para escolher uma rainha, alegando que o reino precisa de estabilidade e de um herdeiro. Mas a verdadeira razão, ele cerrou os dentes, é que eles ouviram rumores sobre nós, sobre eu estar cortejando alguém inadequado. Essa é a tentativa deles de me forçar a escolher, de exibir candidatas aceitáveis na minha frente e me pressionar a escolher uma delas em vez de você. O medo que estava escondido sob minha felicidade veio à tona. Talvez você devesse. O quê? Ele me encarou como se eu tivesse sugerido que ele abdicasse. Escolha alguém adequado, alguém que o conselho aprove, alguém que não cause agitação política. Eleanor, não. Ele atravessou a sala em 3 passos rápidos. Não vou desistir de você para agradar o conselho. Eu disse que estava me apaixonando por você, e foi sincero. Não vou passar por outra cerimônia de seleção fingindo considerar candidatos quando já encontrei a pessoa que quero. Mas não posso participar da seleção, disse desesperadamente. Não tenho família, nem título, nem posição social. Os requisitos são arbitrários e ultrapassados. Ele segurou meus ombros gentilmente. Mas você está certa ao dizer que tentar incluí-la na cerimônia oficial causaria problemas que não estamos preparados para lidar. Então, tem um plano diferente. Ele me levou até sua mesa, mostrando-me um dos papéis espalhados, um documento formal com selos elaborados. Vou participar da cerimônia deles, como exigido. Vou deixá-los exibir seus candidatos e fazer seus discursos. E então, no final, vou anunciar publicamente que já escolhi cortejar alguém, que minha decisão está tomada e que as manipulações do conselho não vão mudá-la. Meu coração disparou. Sebastian, isso é suicídio político. Eles vão se rebelar. Deixe-os tentar. Sua voz era firme. Eu não sou meu pai, Eleanor. Não vou sacrificar minha felicidade, nossa felicidade, pela aprovação deles. Sim, haverá repercussões.
Sim, enfrentaremos oposição, mas eu enfrentarei isso ao seu lado, não sozinho. Ele segurou minhas mãos nas dele. A menos que você não queira isso, a menos que a pressão seja grande demais e você prefira que eu escolha outra pessoa. Não. A palavra saiu da minha boca, feroz e certa. Não quero que você escolha outra pessoa. Quero. Respirei trêmula. Quero ser corajosa o suficiente para ficar ao seu lado, mesmo quando for assustador. Seu sorriso era radiante. Então ficaremos assustados juntos. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos e caos mal contido. Sebastian se reuniu com assessores, redigiu declarações, preparou-se para todas as possíveis objeções do conselho. Passei horas com Clara, aprendendo etiqueta e protocolos da corte, não para mudar quem eu era, mas para estar preparada para o escrutínio que estava por vir. Thomas tornou-se um aliado inesperado, ensinando-me sobre as famílias nobres que eu logo enfrentaria, suas histórias, lealdades e prováveis reações. Lady Margaret será sua maior oponente, ele alertou. Ela tem 3 filhas em idade de casar e vem pressionando há anos para que uma delas seja rainha. Ela verá você como um insulto pessoal. Na noite anterior à cerimônia de seleção, não consegui dormir. Andei de um lado para o outro no meu quarto na ala leste, deixando uma marca no tapete caro, com a ansiedade revirando meu estômago. Por volta da meia-noite, breaking, uma batida suave me fez pular. Sebastian estava parado na porta, ainda totalmente vestido, parecendo tão insone quanto eu me sentia. Vi que sua luz ainda estava acesa, disse ele baixinho. Também não consegui dormir. Estou com medo, admiti. Amanhã, tudo mudará quando você fizer o anúncio. Não há como voltar atrás. Eu não quero voltar atrás. Ele entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Impróprio, escandaloso e exatamente o que eu precisava. Eleanor, olhe para mim. Virei-me para encará-lo e ele se aproximou, segurando minhas 2 mãos nas dele. Amanhã vai ser difícil, disse ele com firmeza. As pessoas vão dizer coisas cruéis, vão questionar o seu valor, o meu julgamento, tudo sobre nós. Mas preciso que você se lembre de uma coisa. Você sobreviveu a uma armação, a demissão e a vida nas ruas. Você sobreviveu a 3 semanas de inferno que teriam destruído a maioria das pessoas. Seja o que for que o amanhã traga, você é forte o suficiente para enfrentar. E se eu não for? A pergunta saiu fraca, infantil. Então eu serei forte o suficiente por nós dois. Ele me puxou para seus braços e eu me derreti contra ele, encontrando conforto em seu calor sólido. Estamos nisso juntos, lembra? Um passo de cada vez. Ficamos assim por um longo tempo, apenas nos abraçando, tirando força da conexão entre nós. Por fim, ele se afastou o suficiente para olhar para mim, e vi meu próprio medo e determinação refletidos em seus olhos. Fique comigo esta noite, sussurrei. Não, não é isso que quero dizer. Apenas fique. Não quero ficar sozinha. Compreensão e ternura inundaram sua expressão. Claro, deitamos na cama juntos, completamente vestidos, com os braços dele envolvendo-me por trás. Era íntimo, mas casto, reconfortante em vez de apaixonado. Sua respiração era quente contra meu pescoço, seu batimento cardíaco constante contra minhas costas. E lentamente, finalmente, senti-me relaxar. Sebastian, murmurei meio adormecida. Aconteça o que acontecer amanhã. Obrigada por me ver, por me escolher. Seus braços apertaram-me com mais força. Obrigada por ser corajoso o suficiente para me deixar fazer isso. Adormeci, sentindo-me mais segura do que nunca desde que minha mãe morreu. Envolvida nos braços de um homem que me escolheu acima do dever, acima da aprovação, acima de tudo o que sua posição exigia dele. Amanhã chegou rápido demais. Sebastian partiu antes do amanhecer para evitar escândalos, mas não sem antes dar um beijo suave na minha testa e sussurrar. Vejo você depois da cerimônia. Espere por mim. Clara chegou cedo para me ajudar a me preparar. Ela escolheu um vestido azul escuro, elegante, mas não ostentoso, apropriado para alguém que tecnicamente não estava participando da cerimônia, mas testemunharia suas consequências. Ela arrumou meu cabelo loiro em um estilo simples que enfatizava minhas feições em vez de escondê-las e aplicou maquiagem com um toque leve. Você está perfeita, disse ela, recuando para admirar seu trabalho. Digna de um rei,
Não sou digna de nada, disse baixinho. Sou apenas eu, e é exatamente por isso que ele te ama. Ela apertou minha mão. Agora venha. Thomas está esperando para te acompanhar até a sala de observação. A cerimônia de seleção foi realizada no grande salão de baile, mas havia uma pequena galeria acima dele onde os convidados podiam observar sem participar. Thomas me levou até um local atrás de uma tela decorativa, de onde eu podia ver sem ser facilmente vista. O salão de baile encheu rapidamente. Centenas de jovens mulheres em seus melhores vestidos, acompanhadas por suas famílias, todas na esperança de chamar a atenção do rei Alfa Tandão. Elas eram lindas, todas elas, elegantes e perfeitas, exatamente como uma rainha deveria ser. Meu estômago revirou com a sensação de inadequação. Então Sebastian entrou e a sala ficou em silêncio. Ele estava magnífico em seu traje formal, casaco preto com bordados prateados, cabelos escuros perfeitamente penteados. Ele era o poderoso rei Alfa em todos os aspectos, mas eu podia ver a tensão em seus ombros, a neutralidade cuidadosa de sua expressão. Ele estava se preparando para a batalha. A cerimônia começou. Sebastian caminhou entre as fileiras de candidatas, parando ocasionalmente para trocar palavras educadas, mas nunca parando da maneira como havia parado para mim. Observei as famílias nobres ficarem frustradas. Observei os rostos das jovens caírem quando ele passou sem demonstrar interesse real. Lady Margaret estava lá, como Thomas havia previsto, com suas 3 filhas posicionadas em destaque. Quando Sebastian mal olhou para elas, vi a fúria passar pelo rosto dela. A caminhada levou quase 1 hora. Então Sebastian voltou ao dais e a sala prendeu a respiração coletivamente, esperando que ele anunciasse sua escolha. Obrigado a todos por comparecerem, disse ele, sua voz ecoando facilmente pelo vasto espaço. Sua presença honra a coroa e o reino. No entanto, devo informar que esta seleção não resultará na escolha de uma rainha. Suspiros percorreram a multidão. Sussurros irromperam rapidamente, transformando-se em um rugido de confusão e indignação. Sebastian levantou a mão para pedir silêncio e a autoridade do gesto acalmou a sala. Eu já escolhi cortejar alguém que me viu não como um rei ou um prêmio, mas como um homem, alguém cuja honestidade, coragem e coração genuíno conquistaram o meu completamente. Não vou desrespeitar ela ou este processo fingindo considerar outras candidatas quando minha escolha já foi feita. Os sussurros se transformaram em gritos. A voz de Lady Margaret se elevou acima das outras. Quem é essa pessoa? De que família? De que casa? Os olhos de Sebastian percorreram a sala, e embora ele não pudesse me ver atrás da tela, senti o peso de seu olhar como se ele tivesse me encontrado de qualquer maneira. O nome dela é Eleanor Ashford. Ela não tem título, nem família poderosa, nem conexões políticas. Ela trabalhava nesta casa como empregada até ser falsamente acusada e demitida, uma injustiça que eu corrigi. E apesar de tudo o que ela passou, ela continua gentil, genuína e honesta. Essas são as qualidades que eu valorizo em uma futura rainha. O alvoroço era ensurdecedor. Os nobres gritavam objeções. As candidatas choravam decepcionadas e em meio a tudo isso, Sebastian permaneceu impassível no estrado, com uma expressão esculpida em pedra. O conselho ouvirá a minha declaração formal esta tarde, continuou ele, sua voz cortando o caos. Qualquer pessoa que deseje contestar pode fazê-lo pelos canais apropriados, mas minha decisão é definitiva. Esta cerimônia de seleção está encerrada. Ele deixou o estrado com passos rápidos e determinados, com os guardas se movendo para flanqueá-lo, enquanto a multidão avançava. Eu o vi desaparecer por uma entrada lateral. Então me virei para Thomas, que sorria amplamente. Bem, disse ele alegremente, isso certamente causou uma boa impressão. Venha, ele vai querer vê-la. Nós atravessamos a propriedade até o escritório particular de Sebastian. Ele já estava lá, sem o paletó, parado perto da janela com as mãos apoiadas no parapeito. Quando entrei, ele se virou bruscamente. Eleanor. O alívio inundou suas feições. Ele atravessou a sala em 2 passadas e me puxou para seus braços, segurando-me com tanta força que mal conseguia respirar. Está feito. Eu te reivindiquei publicamente. Não há mais volta agora. O conselho ficará furioso. Eu disse contra seu peito, deixe-os ficarem furiosos. Ele se afastou para ver meu rosto. Eu quis dizer cada palavra que disse lá dentro.
Você é quem eu escolhi, Eleanor. Hoje, amanhã, sempre. Antes que eu pudesse responder, batidas urgentes nos interromperam. Um guarda entrou, parecendo tenso. Vossa Majestade, o conselho convocou uma sessão de emergência. Eles estão exigindo sua presença imediata. Sebastian cerrou os dentes, mas acenou com a cabeça. Diga a eles que estarei lá em 10 minutos. Depois que o guarda saiu, ele se virou para mim. É isso. A verdadeira batalha começa agora. Então vá lutar, eu disse, tentando soar mais corajosa do que me sentia. Estarei aqui quando você terminar. Seu beijo foi intenso e rápido, uma promessa e uma afirmação ao mesmo tempo. Então ele se foi, deixando-me sozinha em seu escritório para esperar e me perguntar se nossa frágil felicidade poderia sobreviver à tempestade que acabávamos de desencadear. As horas que se seguiram foram as mais longas da minha vida. Esperei no escritório de Sebastian enquanto a tarde se transformava em noite, observando as sombras se alongarem pelo chão, sobressaltando-me a cada barulho no corredor. Clara trouxe comida que eu não conseguia comer e chá que eu não conseguia saborear. Sua presença era um conforto, mesmo com a ansiedade me dominando. As reuniões do conselho podem durar horas, disse ela gentilmente, vendo meu sofrimento, especialmente quando são controversas. Tente não se preocupar. Mas como eu poderia não me preocupar? Sebastian acabara de declarar publicamente sua intenção de me cortejar. Uma ninguém, uma ex-serva, desafiando séculos de tradição e os desejos explícitos de seus conselheiros. As ramificações políticas eram impressionantes, e tudo por minha causa. Quando a porta finalmente se abriu por volta das 8 horas, eu pulei de pé. Mas não era Sebastian, era Thomas, com uma expressão sombria. O rei pede que você se junte a ele na sala do conselho, disse ele baixinho. Eles querem conhecê-la. Meu sangue gelou. Conhecer-me. Alguns dos membros do conselho estão céticos quanto ao julgamento de Sua Majestade. Eles querem ver por si mesmos quem ele escolheu. A expressão de Thomas suavizou-se. Ele teria recusado, mas acha que ter você diante deles agora pode realmente ajudar a mostrar que você não é o que eles estão imaginando. Todos os meus instintos gritavam para que eu recusasse, me escondesse, fugisse. Mas pensei em Sebastião sozinho naquela sala do conselho, defendendo sua escolha para homens que me viam como uma ameaça aos seus cuidadosos arranjos políticos. Se ele podia ser corajoso por mim, eu podia ser corajosa por ele. Leve-me até ele. A sala do conselho ficava no 3º andar, uma sala circular com teto abobadado e janelas altas com vista para o terreno. Uma mesa enorme dominava o centro, cercada por cadeiras de encosto alto, ocupadas por homens e mulheres de rosto severo em trajes formais, e à cabeceira da mesa estava Sebastian, parecendo exausto, mas não abalado. Seus olhos encontraram os meus no momento em que entrei, e algo em sua expressão se suavizou. Ele se levantou, um gesto que fez vários membros do conselho franzirem a testa. Conselheiros, disse ele formalmente. Posso apresentar Eleanor Ashford? Aproximei-me da mesa com as pernas trêmulas, forçando-me a andar com dignidade, apesar do meu terror. Sebastian me guiou para ficar ao lado de sua cadeira, sua mão quente e firme em minha parte inferior das costas. Uma mulher idosa com cabelos grisalhos e olhos penetrantes falou primeiro. Senhorita Ashford, sou a conselheira Whitmore. Diga-me, quais qualificações você possui que a tornam adequada para ser cortejada pelo rei Alfa? A pergunta tinha o objetivo de me humilhar, e nós duas sabíamos disso. Respirei fundo, escolhendo minhas palavras com cuidado. Nenhuma conselheira. Não tenho título, conexões políticas, nem formação em diplomacia ou governança. Trabalhei como empregada doméstica até 3 semanas atrás. Mantive o olhar firme, mas fui honesta. Vejo Sua Majestade como um homem, não como uma coroa, e não tenho outros planos além de construir algo real com ele. Se essas qualidades têm valor para você, então talvez eu não seja totalmente inadequada. Se não tiverem, então nenhum título ou conexão me tornaria digna aos seus olhos. O silêncio tomou conta da sala. A expressão de Whitmore permaneceu indecifrável, mas vi um lampejo de algo, talvez surpresa, em seus olhos. Um homem corpulento em vestes bordôs se inclinou para a frente. O rei nos disse que você foi falsamente acusada de roubo. Uma história conveniente, considerando sua repentina ascensão. As evidências falam por si,
conselheiro Barrett, Sebastian interrompeu friamente. 3 servos testemunharam ter visto Lady Cordelia plantar o grampo de cabelo. Ou você está sugerindo que eles cometeram perjúrio? Estou sugerindo, disse Barrett com cautela, que essa mulher pode ter manipulado as circunstâncias para ganhar a simpatia de Vossa Majestade. Uma jogada calculada pelo poder. Se eu fosse calculista, interrompi baixinho, teria ficado em silêncio quando falsamente acusada, em vez de me defender e ser jogada nas ruas. Teria encontrado um patrono rico durante essas 3 semanas, em vez de dormir em becos. E certamente não estaria aqui agora, sabendo que cada palavra minha seria analisada e distorcida. Mas Sua Majestade me pediu para estar aqui, e eu vim. Isso não é cálculo, é confiança. A sala ficou em silêncio novamente. A mão de Sebastian saiu das minhas costas e segurou a minha mão abertamente, um gesto de solidariedade que não passou despercebido por ninguém presente. Um conselheiro mais jovem, de olhos gentis, falou: Senhorita Ashford, o que você sabe sobre as responsabilidades que vêm com o cargo de rainha? Muito pouco, senhor, admiti. Mas estou disposta a aprender. Passei minha vida trabalhando duro em qualquer tarefa que me fosse dada. Se Sua Majestade acredita que posso crescer nesse papel, então me dedicarei a provar que ele está certo. E se a pressão se tornar insuportável? Perguntou Whitmore. Se o escrutínio e as expectativas a esmagarem, o que acontecerá então? Pensei nos paralelepípedos sob minhas costas, na fome que devorava meu estômago, no terror de não saber de onde viria minha próxima refeição. Pensei na vergonha de ser rejeitada, na solidão de não ter para onde ir, na força que foi necessária para sobreviver quando tudo me foi tirado. Conselheiro Whitmore, respondi com firmeza. Eu já sobrevivi ao esmagamento. O que você está descrevendo, escrutínio, pressão, altas expectativas, são desafios que posso enfrentar com apoio e dignidade. Não são nada comparados a estar verdadeiramente quebrado. E eu me recusei a ser quebrado novamente. Algo mudou na sala. Não exatamente aceitação, mas um reconhecimento relutante de que eu não era a criatura fraca e manipuladora que eles esperavam. Whitmore trocou olhares com vários outros conselheiros, alguma comunicação silenciosa passando entre eles. Finalmente, ela voltou-se para Sebastian. Vossa Majestade, o Conselho não pode apoiar oficialmente este casamento. O precedente que isso cria, as complicações políticas. Não estou a pedir o seu apoio, disse Sebastian calmamente. Estou a informá-lo da minha decisão. Eleanor e eu vamos namorar publicamente. Se esse namoro levar ao casamento, ela será a sua rainha, quer você goste ou não. As suas opções são aceitar isso com elegância ou lutar contra mim a cada passo do caminho. Mas garanto-lhe que vencerei qualquer luta desse tipo. Você está disposto a dividir seu próprio conselho por causa de uma mulher que conhece há menos de um mês? Barrett perguntou. Estou disposto a dividir meu conselho por causa de um princípio, Sebastian corrigiu. O princípio de que uma conexão genuína é mais importante do que a conveniência política, que a honestidade e a coragem têm valor além das linhagens e títulos. E sim, que o amor verdadeiro, não os casamentos arranjados por ganhos políticos, deve ser possível até mesmo para um rei. Ele se levantou, puxando-me gentilmente para ficar ao seu lado. Esta reunião está encerrada. Vocês têm minha decisão. Como vão reagir a ela é com vocês. Mas Eleanor Ashford será tratada com respeito nesta casa e fora dela. Ou vocês responderão a mim pessoalmente. Estamos entendidos? O silêncio era pesado, cheio de ressentimento e choque, mas, um por um, os conselheiros acenaram com a cabeça, concordando relutantemente. Whitmore foi a última, seus olhos perspicazes nos estudando, antes de finalmente inclinar a cabeça. Muito claro, Vossa Majestade. Sebastian me guiou para fora da sala, sua mão firme nas minhas costas. Caminhamos em silêncio pelos corredores até chegarmos aos aposentos dele. Não ao escritório, mas aos aposentos dele, um espaço onde eu nunca tinha entrado antes. Ele fechou a porta atrás de nós e imediatamente me puxou para seus braços, enterrando o rosto nos meus cabelos. Desculpe, ele murmurou. Desculpe por ter feito você passar por isso. Sei que foi assustador. Você foi assustador, eu disse contra o peito dele. Da melhor maneira possível. A maneira como você enfrentou eles. A maneira como você enfrentou eles.
Ele corrigiu, afastando-se para me olhar. Eleanor, você foi magnífica. Você não recuou, não se desculpou por quem você é. Você os enfrentou com mais coragem do que a maioria dos diplomatas treinados conseguiria. Eu tremi o tempo todo. Coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Ele segurou meu rosto com as mãos. Você foi corajosa e honesta, e tudo o que eu sabia que você seria. E se Whitmore não admitiu em voz alta, eu vi o respeito em seus olhos. Você os conquistou, pelo menos parcialmente. Eles ainda não me querem aqui. Não, ele concordou, mas estão começando a entender por que eu quero. Ele me beijou então, lento e profundamente, derramando semanas de paixão contida naquele beijo. Eu me derreti contra ele, as mãos apertando sua camisa, retribuindo o beijo com igual fervor. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, seus olhos estavam escuros de desejo. Fique comigo esta noite, ele sussurrou. Sério, fique. Quero adormecer ao seu lado e acordar com você em meus braços. Quero... Ele parou, lutando para encontrar as palavras. Quero você, Lelanar. Toda você. Mas só se você também quiser isso. Meu coração acelerou. Mas não era o medo que o fazia bater forte. Era a expectativa, o desejo, a certeza absoluta de que aquilo era certo. Eu quero isso. Eu quero você. O que se seguiu foi terno e apaixonado, e ocasionalmente estranho, como é comum nas primeiras vezes, mas perfeito em sua honestidade. Sebastian foi paciente e cuidadoso, garantindo meu conforto, fazendo-me sentir amada em vez de usada. E quando finalmente nos deitamos entrelaçados em sua cama, pele contra pele, seus dedos traçando padrões preguiçosos em meu ombro, me senti mais em casa do que jamais me senti em qualquer lugar em que morei. Eu te amo, ele murmurou na escuridão. Sei que é rápido, sei que é complicado, mas eu te amo, Eleanor, completamente. Eu também te amo. Sussurrei de volta, as palavras parecendo ao mesmo tempo assustadoras e inevitáveis, mesmo que você vá tornar minha vida infinitamente mais complicada. Sua risada ressoou em seu peito. É justo, mas prometi que valeria a pena. Os 6 meses seguintes foram um turbilhão de mudanças e desafios. Fiel à sua palavra, Sebastian me cortejou publicamente, levando-me a jantares oficiais, apresentando-me em eventos da corte. Caminhando comigo pela cidade para que as pessoas pudessem nos ver juntos. As reações foram mistas. Alguns ficaram genuinamente felizes pelo rei, encantados com o romance. Outros foram abertamente hostis, vendo-me como uma arrivista que havia manipulado seu caminho para o poder. A senhora Margrave tornou-se minha oponente mais veemente, espalhando rumores sobre meu caráter e meus supostos esquemas. Mas Sebastian rebateu cada ataque de forma rápida e decisiva, deixando claro que insultar-me era insultá-lo. Lentamente, com relutância, até mesmo os nobres mais resistentes começaram a aceitar minha presença. Whitmore provou ser surpreendentemente útil, ensinando-me em particular os protocolos da corte e estratégias políticas. Se você vai ser rainha, disse ela com aspereza durante uma aula, é melhor ser uma rainha competente. O povo comum me aceitou mais rapidamente. Espalharam-se histórias sobre minha demissão e sobrevivência, minha ascensão das ruas ao lado do rei. Tornei-me um símbolo de esperança para aqueles que se sentiam invisíveis. A prova de que o nascimento não determinava o valor, que mesmo os impotentes podiam encontrar seu lugar. Eu me dediquei a aprender tudo o que podia. História, diplomacia, a complexa teia de alianças que governava o reino. Visitei aldeias com Sebastian, ouvi as preocupações dos cidadãos e trabalhei com Whitmore para desenvolver programas para ajudar os sem-teto e os pobres. Se eu fosse ser rainha, queria ser digna disso. Sebastian e eu ficávamos mais próximos a cada dia que passava. Ele me ensinou a cavalgar corretamente, a dançar, a navegar pela política da corte sem me perder. Eu o ensinei a rir mais livremente, a ver a beleza nas coisas simples, a confiar que o amor não precisava ser estratégico ou calculado. 8 meses depois daquela noite no beco, Sebastian me pediu em casamento. Não durante uma grande cerimônia ou evento público, mas nos jardins da propriedade ao amanhecer, apenas nós dois entre as rosas que sua irmã havia plantado anos antes. Ainda não tenho um anel, disse ele, ajoelhando-se diante de mim. Eu queria escolhê-lo com você, algo que refletisse quem você é,
em vez do que você deveria ser. Mas não posso esperar mais para perguntar. Eleanor Ashford, você quer se casar comigo? Você quer ser minha rainha, minha parceira, minha igual em todas as coisas? Sim, eu disse entre lágrimas. Sim, 1000 vezes sim, sim. O casamento aconteceu 3 meses depois. Um grande evento que, de alguma forma, conseguiu ser íntimo, apesar das centenas de convidados. Usei um vestido que Clara e eu desenhamos juntas. Elegante, mas não ostentoso, com bordados sutis que contavam a história de nossa jornada. Sebastian olhou para mim como se eu fosse a única pessoa no mundo. E quando trocamos nossos votos, senti a verdade deles penetrar em meus ossos. Eu não era mais Eleanor, a empregada, Eleanor, a menina sem teto, Eleanor, a pária. Eu era Eleanor Ashford, rainha, companheira de um rei que escolheu o amor em vez do dever, a coragem em vez da conveniência. O conselho se levantou quando fomos apresentados como marido e mulher. Até Whitmore conseguiu algo que poderia ter sido um sorriso. O povo comum aplaudia nas ruas, celebrando uma história que havia capturado sua imaginação. A mendiga que se tornou rainha, o rei que escolheu seu coração. Anos mais tarde, de pé na varanda com vista para as mesmas ruas, com o braço de Sebastian em volta da minha cintura e nosso primeiro filho dormindo pacificamente no berçário, pensei naquela noite no beco, na garota que eu tinha sido, sem esperança e invisível, certa de que sua história tinha acabado. Ela nunca poderia ter imaginado isso. A felicidade, o sentimento de pertencimento, o senso de propósito que vinha de servir a um reino que antes a tinha rejeitado. Ela nunca poderia ter imaginado um homem que enxergasse além de suas circunstâncias e visse a pessoa por trás delas, que lutasse por ela quando ela não podia lutar por si mesma. "O que você está pensando?", perguntou Sebastião suavemente, dando um beijo na minha têmpora. "Estou grata", respondi simplesmente, "pela noite em que você me encontrou, por tudo o que veio depois. Sou grata por você ter me deixado encontrá-lo." Ele me virou para ficar de frente para ele, seus olhos escuros cheios de amor e satisfação. "Por você ter sido corajosa o suficiente para dar uma chance a um rei solitário que não sabia o que estava perdendo até te ver." Eu me levantei na ponta dos pés para beijá-lo. Esse homem que mudou minha vida, que viu valor em mim quando eu não conseguia ver em mim mesma. A cidade brilhava abaixo de nós, nosso reino se estendendo até o horizonte. E eu sabia com absoluta certeza que estava exatamente onde pertencia. A garota dormindo nas pedras da calçada estava esperando por um resgate, mas ela encontrou algo melhor. Ela encontrou a si mesma, sua força e um parceiro que a ajudou a se tornar a pessoa que ela sempre deveria ter sido. E isso pensei enquanto Sebastian me abraçava. Era o tipo mais verdadeiro de felicidade.